Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. É muito importante nós conhecermos a palavra do Senhor com fidelidade. Sim, porque existem dons que Ele nos dá indistintamente a quem Ele deseja dar. Agora, alguns dizem Deus dá a quem quer. Concordo plenamente. Mas a quem tem vida. Sem vida, uma pessoa costumaz no pecado, que peca de todas as maneiras, e torna-se difícil, porque não há controle para ele. Não há discernimento. E o discernimento é um dos dons que poucos desenvolvem, muitos poucos mesmo. Os maiores erros de algumas doutrinas cristãs, não posso dizer que não são, que aceitam determinadas coisas que biblicamente não é verdadeiro. Os dons são realmente concedidos a Deus às pessoas que têm comunhão com Ele, comunhão com Deus. Observem que uma igreja tem 500 pessoas falando em línguas. Não é? Muitos até praticam em casa. Eu digo isso porque eu já testemunhei. Não é? Porque eu tenho um defeito. Quando eu desconfio de alguém, por isso ou por aquilo, eu vou atrás para saber se aquele meu pensamento é real. E geralmente, mais cedo ou mais tarde, eu descubro. Conversando com um moço que está sempre comigo, eu o considero como um irmão, e é um irmão na fé, eu disse para ele, muitos pensam que estou me ludibriando, me enganando, mas não estão. Eu é que me faço de besta. Até um tempo em que eu canso, aí desprezo, afasto aquela pessoa de mim ou me afasto dela. Não é? A questão do discernimento. Existem pessoas que a gente vê à primeira vista e já sente algo que Deus nos dá por entendimento para que nós não sejamos, não é, usados por aquela pessoa. Então, meus irmãos, esse discernimento é aquilo que a pessoa define exatamente aquilo que está sendo interpretado, lido e interpretado dentro do contexto bíblico. O dom de línguas nos fala que é para a edificação da igreja e para a edificação da própria pessoa. Se não houver, quando para a edificação da igreja, se não houver intérprete, cale-se. O apóstolo Paulo nos diz que ele gostaria de dizer uma palavra que todos entendessem do que uma infinidade em línguas que ninguém entendesse nada. No dia de Pentecostes, os irmãos ali falaram em línguas, mas observem, leiam e vejam que foi definitivamente dirigido para grupos das nações que ali estavam representadas, para que o evangelho se propagasse por todas as regiões. Então, irmãos, o discernimento é espiritual. O discernimento é para nós sabermos viver.
Porque há 3 inimigos. Em Marcos, vamos ler Marcos 14. Esse estudo é muito bom você ler. Marcos de 1 a 10. Fala-nos muito bem disto. Jesus nos dá discernimento espiritual para que saibamos viver. Há 3 inimigos que enfrentamos na vida espiritual. Três. O diabo, a carne, né? Vejam bem, o diabo, a carne, as tentações. E elas acontecem em 3 áreas: física, emocional e espiritual. E como nós iremos discernir tudo isso? A diferença entre do mundo, do diabo, do crente e de Jesus. O que o mundo faz? Oferecer tudo aquilo que afasta-nos do Senhor Jesus. No versículo 1 de Marcos 14, nos diz que o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de fragar em algum erro e matá-lo. Matar quem? Jesus. No 2, mas diziam, né? Não durante as festas dos asmos, para que não haja tumulto entre o povo. A cilada, uma cilada. Então o mundo arma armadilhas, enganos. Jesus disse que os filhos das trevas são hábeis na sua geração. Está em Lucas, capítulos 16 e 8. O mundo aqui é representado pelos escribas. Os inimigos do mundo estavam tramando armadilha contra Jesus, pensando que ele não sabia. O mundo também zomba, questiona e critica a cada um de nós. No versículo 4 e 5 nos fala sobre isso. E o que é que o diabo? O diabo faz? Ele nos mostra aquilo que nós mais gostamos, aquilo que nós mais desejamos, e nos oferece de mão aberta. O inimigo, quando chega para um outro jovem cristão, ele diz: dá um trago, e dá o trago. E se o jovem aceitou e provou e pediu de novo, depois da 3ª vez ele passa a cobrar. Satanás é assim. Deus te dá sem nenhuma cobrança, sem exigir nenhum retorno. O diabo usou Judas, pensando que Jesus não sabia, mas Jesus sabia. O inimigo oportuniza o mal, associa situações para nos pegar de surpresa. Mas nós não lhe ignoramos os desígnios. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, 14. Pois sabemos seu querer, seu roubar, seu matar e o seu destruir, que é o objetivo dele. É o objetivo dele. Né? O que o crente faz? Está no versículo 3. Mesmo que o mundo arme tudo e zombe e o inimigo projete o mal, o crente permanece nos pés de Jesus, se humilhando diante dele. O crente é representado por Maria, que mesmo sendo questionada, não reagiu contra nada, apenas continuou a adorar Jesus de joelho, colocando perfumes sobre Jesus. Quando o mundo te perseguir, não faça nada, apenas esteja aos pés de Jesus. O Senhor nos ensinou a ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Tenho que terminar por causa do nosso tempo, que já chegou 10 minutos. Amanhã continuaremos com esse estudo. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. O inimigo está aí. Nós estamos atravessando o tempo da angústia. Não vai melhorar, vai piorar. E tem 2 caminhos. E o povo esqueceu que Deus é lado direito e votou, elegeu
o lado esquerdo. As consequências virão. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém.